E aí pessoal, tudo bem? Fábio Gentil, advogado maritimista. Estava dando uma olhada agora no Instagram e me deparei com uma propaganda de um armador de linha regular em que ele coloca assim: Instant and Guaranteed. Get your spot quote. Aí quando passo para a foto do lado diz assim: Guaranteed Loading, Instant Booking, Fixed Rate. E aí prossegue Quick Quotes Spot, Guaranteed Equipment. E eu confesso para vocês que eu fiquei bem preocupado quando eu vi essa propaganda. Quando uma empresa fala que ela cria uma categoria tarifária especial, por meio da qual o cliente vai ter garantia de embarque, garantia de tarifa, garantia de equipamento, é como se você estivesse, de certa maneira, tentando normatizar a quebra contratual e apresentar para o mercado o cumprimento do contrato como sendo algo excepcional. Como se a regra fosse não ter container, não ter espaço, não carregar as cargas, não cumprir a tarifa combinada. Mas se você paga um frete especial, faz uma cotação especial, você passa a ter direito a essas coisas. Isso está errado, gente. Tá? Quero compartilhar com vocês algumas questões aqui. Eu reservei. Esse vídeo aqui não é um vídeo muito curto, mas eu acho que é um vídeo importante para enfrentar esse tipo de coisa, porque depois que uma certa cultura é implementada, é muito difícil de voltar atrás. Até chamei esse roteiro aqui de diferenças tarifárias que limitam direitos fundamentais dos usuários. Por que eu chamei dessa forma? O artigo 730 do Código Civil ensina que, pelo contrato de transporte, alguém se obriga a transportar pessoas ou coisas de um lugar a outro mediante remuneração. Alguém se obriga a transportar. Então, nós estamos tratando aqui de uma obrigação contratual, que eu tenho que cumprir. Eu não cumpro se eu quiser ou se eu puder. Essa responsabilidade, ela tem que ser levada a sério. Então, não é possível que se normatize a quebra do contrato, que se entenda a quebra do contrato como um procedimento comum e aceitável e até esperado, e o cumprimento como sendo algo excepcional, incrível, ou talvez sujeito ao pagamento de uma linha tarifária superior. A ANTAQ enfrentou esse tema de uma forma muito clara através da resolução normativa número 62, de 29 de novembro do ano passado. A RN 62 da ANTAQ, para quem não conhece, ela estabelece as regras sobre os direitos e deveres dos usuários, dos agentes intermediários e das empresas que operam nas navegações de apoio marítimo, apoio portuário, cabotagem, longo curso, e estabelece infrações administrativas. O artigo 3º da RN 62 fala o seguinte: os transportadores marítimos de longo curso e cabotagem e os agentes intermediários devem observar permanentemente as seguintes condições para a prestação de serviço adequado. Então tem um conceito aqui importante: serviço adequado. E aí tem uma série de incisos, sendo que no inciso 7º se exige modicidade, caracterizada pela adoção de preços, fretes, taxas e sobretaxas em bases justas, transparentes e não discriminatórias, e que reflitam o equilíbrio entre os custos da prestação, etc. e vai. Mas a não discriminação entre os usuários é uma exigência. Além de ser uma questão constitucional, né, não posso discriminar usuários, quando entra num conceito aqui de serviço adequado, essa não discriminação se torna uma exigência da agência reguladora. A própria agência reguladora não permite que haja essa diferenciação entre os usuários. Prossegue, artigo 10º. Esse é muito importante. Os transportadores marítimos e os agentes intermediários somente poderão recusar o transporte que lhes for solicitado nas seguintes hipóteses. Então, agora a resolução fala em quais situações que o transportador pode se negar a carregar, ou ele ou o intermediário, tá? Vamos chamar o agente de cargas / freight forwarder. Então, inciso 1º. Inobservância de preceitos legais ou regulamentares por parte do embarcador. 2. Insuficiência ou imperfeição no acondicionamento ou avaria dos volumes. 3. Comprovada
inviabilidade técnica ou econômica. 4. Indisponibilidade operacional. 5. Inadimplência comprovada do usuário perante o transportador marítimo a ser contratado. Ou 6. Caso fortuito ou força maior. Parágrafo único. Fica vedada, proibido, fica vedada a recusa do transporte com fulcro nos incisos 3 e 4. O que é o 3 e 4? Comprovada a inviabilidade técnica ou econômica, e o 4, indisponibilidade operacional. Então, não pode alegar o 3 e o 4 para negar embarque no caso de já ter ocorrido a reserva de praça, entre parênteses, booking confirmation. Ou seja, o armador encaminhou o booking confirmation, ele não pode mais se negar a realizar a operação. Isso significa que a própria resolução normativa, obviamente prestigiando aquilo que a legislação civil já prevê, determina que o que é combinado tem que ser cumprido. Então não é cabível que o armador crie uma super categoria de clientes que paguem um tarifário diferenciado, mais caro, um tarifário especial, para reservar para esse grupo a disponibilidade certeira ou confiável de equipamento, de espaço, de embarque. Não é cabível que você reserve somente para um grupo de usuários certeza a respeito do cumprimento de obrigações contratuais. Contratos são feitos para ser cumpridos, né? Esse é um brocardo assim, bem básico que a gente aprende nos primeiros anos de faculdade. Os contratos são feitos para ser cumpridos. O artigo 26 da RN62, continuando, né, tratando do tema, fala o seguinte: constitui infrações administrativas: retaliar, discriminar ou recusar o fornecimento de serviço a determinado usuário, exceto, neste último caso, quando enquadrada nas hipóteses do artigo 10º, que é o que eu falei com vocês. Multa de até R$100 mil. Tá? Então, assim, esse vídeo, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que existe um movimento no sentido de reservar o cumprimento dos contratos de maneira fiel a uma determinada classe tarifária, o que é rigorosamente ilegal. É um direito de todos os usuários terem os contratos cumpridos. Houve booking confirmation? Sim. Então tem que ter container, tem que ter espaço no navio, o gate tem que abrir para receber o container, o navio tem que ser na data esperada, o navio não pode ficar trocando data de atracação e depois falando que é data estimada. Esse é um outro vídeo que eu vou fazer com vocês, que é muito importante. É estimado, mas estimado por quem? Estimado pelo transportador. Então não pode prejudicar o embarcador. Mas enfim, tema para outro vídeo. Ok, pessoal, não se deixem enganar, tá? Esse é o recado final, não se deixem enganar. Não podemos permitir que o mercado reserve para uma classe tarifária o cumprimento de obrigações e de direitos que são de todos, e não só de um grupo. Abraço, valeu!